Alô amigos, alô amigas, esse é o seu canal Rumo ao Nada, o seu canal de notícias e entretenimento aqui na internet. Se é a primeira vez que você chegou até aqui, vai se inscrevendo, vai deixando o seu like, ative o sininho das notificações. Pois é amigos, olha, recurso no INSS será automático a partir de 10 de junho e deve levar 30 dias. O INSS iniciará em 10 de julho análises automática de recursos a serem enviados para julgamento nas juntas de recurso da Previdência, segundo o diretor de benefício Alessandro Ribeiro. A proposta foi apresentada nesta última quarta-feira pelo órgão ao Ministério Público Federal em São Paulo, que em maio havia recomendado às agências paulistas da Previdência o cumprimento do prazo de 30 dias para o envio dos pedidos aos órgãos julgadores, Na ocasião, o encaminhamento do processo levava 204 dias, em média equivalente a quase 7 meses. Com a mudança que será nacional, Ribeiro estima que até 40% das requisições serão verificadas por computador e diretamente remetidas às juntas. Hoje, todo o processo precisa passar pela pré-análise de funcionários para só então seguirem para julgamento. A automatização será aplicada aos casos que não dependem da análise do processo físico ou de interpretações sobre as normas e a legislação previdenciária, conforme explica Ribeiro. O recurso deveria ser para as discussões subjetivas sobre a análise realizada pelo funcionário do INSS que, por exemplo, considerou que não caberia a aceitação de um vínculo de emprego ou de um tempo especial. Mas isso acabou se desvirtuando para discussões práticas, como aquelas provocadas por segurados que simplesmente pedem a revisão de um cálculo da renda inicial que está correto, Ou seja, está correto, mas o segurado não se conforma, pede de novo, A automatização dos recursos considerados mais simples também poderá resultar em concessões ou revisões automáticas quando o computador identificar o erro cometido pela autarquia. A triagem automática, porém, não excluirá o processo do julgamento nos casos em que o direito não for identificado pelo sistema. Os pedidos de recursos continuarão a ser apresentados pela internet, no site Meu INSS, no aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135, mas a presença do segurado no posto de atendimento só será exigido em casos muito específicos. CNIS. Outro procedimento internos e atendimento do INSS serão automáticos ainda no próximo mês. Em agosto, por exemplo, acertos de vínculos no CNIS, cadastro do INSS, poderão ser feitos pela internet. Em setembro será a vez das pensões por morte, antes prometidas para o primeiro semestre. No ano que vem, o INSS pretende utilizar o cadastro biométrico do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para permitir a realização da prova de vida nos caixas eletrônicos da rede bancária, entre outros serviços. Gente, eu concordo plenamente com essa medida aqui de ser automatizado, esse no caso de usar a biometria do TSE, Ou seja, evita também, gente, muitas fraudes se usar esse sistema, de pessoas falsificar muito, você vê. A partir do momento que o INSS colocar isso em prática, o que vai ter de neguinho que recebe 4, 5 salário aí indevido com falsificação de documentos, gente, vocês aguardem até lá, a gente vai notificar para vocês ficar sabendo. E olha, continua na matéria, a partir de 10 de julho o INSS passará a fazer análises automáticas de recursos apresentados por segurados que tiveram concessões ou revisões de benefícios negados. A expectativa é que a mudança permite o cumprimento do prazo de 30 dias para que as agências enviem o processo para o julgamento nas juntas de recursos do próprio INSS. Como é hoje, antes de serem remetidos ao órgão julgador, os recursos são analisados por funcionários nas agências do INSS. A triagem identifica diferenças entre os diversos tipos de pedidos dos segurados, facilitando a discussão do direito nas juntas. E como vai ficar a partir daí? Quando o sistema identificar que o recurso não depende da análise do processo físico, não haverá participação de funcionários. Estima-se que até 40% dos pedidos de recursos possam ser verificados automaticamente antes de serem enviados às juntas. Você imagina, meu povo, a quantia de erro que deve dar nisso,
Quais os processos podem ter análise automática? Os recursos analisados pelo INSS podem ser separados, né, gente, em dois grandes grupos: interpretações e regras. O segurado discorda da negativa porque considera que a análise de sua documentação desconsiderou provas que permitiriam a concessão ou revisão, considerando normas internas ou a legislação previdenciária. Análise manual. Esse tipo de análise continuará exigindo a participação de servidores, pois precisa de consulta ao processo físico e à documentação do segurado. Questionamento diversos. Sem embasamento específico em regras ou documentos, o segurado questiona qualquer aspecto que garantam o indeferimento do pedido. E a avaliação automática. Quando o questionamento envolver um procedimento corriqueiro, como o cálculo da renda, ele pode ser verificado na hora, enviando automaticamente para o julgamento. Concessão pode ser automática. A análise automática do recurso também poderá gerar a concessão ou revisão imediata sem a necessidade de julgamento para casos em que o erro do INSS for comprovado na triagem. Gente, se a gente parar para analisar tudo isso, vai, digamos assim, desburocratizar por uma parte. Algumas espécies de processo vão se tornar mais ágeis, porque, digamos, a máquina, o computador ali, o robozinho, né, o software do computador, vai fazer uma revisão interna e vai fazer uma espécie de triagem, né? E aí pode ser que em muitas situações se torne mais ágil mesmo, mas só que se sabe, máquina é programada por ser humano e é passíveis de erro todos os dias. Por exemplo, a gente que tem um computador, sabe, é travamento, é um monte de defeito que acontece, e isso não vai ficar isento do INSS. Vai ter esse tipo de situação em que eu acho que ir substituindo a capacidade humana por máquina, eu não sei se é uma boa causa, principalmente no Brasil hoje, que temos baixa escolaridade em parte na tecnologia de informação. Ou seja, nós somos formados, muitas vezes temos segundo grau, temos o terceiro grau, ou seja, fizemos um curso universitário, mas só que em linguagem de programação, nós brasileiros simples mortais ainda somos leigos, quase que analfabetos. Sabemos viver em redes sociais, o que é diferente saber utilizar essa tecnologia, digamos assim, por exemplo, para verificar ou até mesmo fazer um processo virtual numa concessão de aposentadoria. Mas tudo que vem para beneficiar o povo a gente aceita, só que esperamos que não tenha tanto erro. E que o que a gente tem percebido, como tenho falado quase sempre aqui no canal Rumo ao Nada, eles estão tirando cada dia o direito do cidadão ir a uma agência física do INSS. Se você gostou da notícia, a gente vai dando aquele like e inscreva-se no canal. Canal Rumo ao Nada, seu canal de notícias e entretenimento.